Bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Fagundes, sou lash designer, trabalho com extensão de cílios há 12 anos e me propus um desafio de 30 dias preparar para vocês materiais para postar aqui todos os dias. Um vídeo novo por dia, por 30 dias. Esse desafio eu me propus a fazer para que eu consiga treinar as minhas habilidades diante das câmeras. São vídeos que não são vídeos profissionais, são vídeos que eu estou fazendo aqui com o meu computador para vocês. É realmente só para desenvolver essa habilidade de conversar mais e compartilhar com vocês conteúdos de extensão de cílios que me pedem bastante, tanto no WhatsApp quanto lá no Instagram. Então é o meu propósito para vocês. Meu de falar com vocês, para treinar as minhas habilidades, mas oferecer a vocês conteúdo de qualidade para que possam melhorar o seu dia a dia de trabalho. Para você que já trabalha com extensão de cílios, compartilhar com vocês a minha experiência e o meu conhecimento. Se você não trabalha com extensão de cílios, é um bom caminho para você começar a se familiarizar com como funciona o dia a dia de um estúdio e principalmente como funciona as técnicas de extensão de cílios. E hoje nós vamos falar sobre os cílios naturais, o que é o cílios natural, como ele é, quais são as suas principais características, e é extremamente importante que a gente saiba sobre isso, porque é com base nisso que a gente desenvolve as nossas habilidades técnicas fazendo a extensão de cílios. E se a gente faz uma extensão de cílios bem feita, prezando por todas as características, tanto de beleza, estética, acima de tudo de saúde, a sua cliente vai gostar tanto do que você está fazendo que ela vai voltar e fidelizar. E vamos falar a verdade? Cliente fidelizada é a cliente que você deve querer todos os dias no seu estúdio. Eu, particularmente, faço de tudo para fidelizar a minha cliente, porque é essa cliente fiel que vai me gerar lá aquele faturamento e eu tenho certeza de que todos os meses eu vou ganhar aquele dinheirinho oferecendo aquele serviço para ela. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema do vídeo de hoje. Cílios. Os nossos cílios, eles têm uma composição simples, tá? Assim como o fio, todos os outros fios do nosso corpo, tá? Então, os cílios, ele é a base dele, 93% proteína com queratina e 3% de água. Esses 3% de água, gente, é extremamente importante a gente considerar isso. Eu recebo bastante perguntas no meu Instagram. Cláudia, você usa primer? Por que você não usa primer? Se você usa, por que você usa? Gente, eu não faço uso do primer. Por quê? O primer, ele é uma solução alcalina. O que é alcalina? Ele contém álcool na sua base. O álcool, ele vai desidratar o fio. O que ele vai fazer? Tirar a água do fio natural da cliente. Então, eu tenho lá 3% de água no cílios natural. Eu vou tirar essa água antes de fazer o procedimento de extensão de cílios. O que vai acontecer quando você faz isso? Vamos falar um pouquinho de adesivo agora. Os nossos adesivos ou as nossas colas, eles são feitos à base de cianoacrilato. O cianoacrilato, ele polimeriza, ou seja, ele vai endurecer e enrijecer em contato com a água, superfície com água. Então, se o nossos cílios tem a água, eu tiro a água e coloco a cola em cima, o que vai acontecer? Não vai ter retenção. Por quê? Eu tirei a água antes de colar o meu adesivo. Então, a retenção que a gente gostaria que tivesse ali não vai ter a mesma eficiência, tá? Então, eu não faço uso do primer, porque o primer, ele desidrata o fio, consequentemente, o meu adesivo não vai funcionar corretamente, tá? Então, o primeiro motivo que eu não uso o primer na extensão de cílios é esse, ele vai tirar a água e vai ali causar prejuízo à minha extensão de cílios. Outra coisa também que eu não faço uso do primer, como ele é um produto muito forte, ele tende a, com o decorrer do tempo, com o decorrer dos usos, ou mesmo no mesmo dia que você faz o uso, a aumentar o risco de alergias e irritações. Eu sou da seguinte teoria: quanto menos produto químico eu usar na minha cliente, mais saudável vai ser o meu procedimento para ela, tá? Então, quanto menos química, mais saudável. Quanto mais química, maior o risco da sua cliente ter algum tipo de alergia ou irritação. Eu sei que muita gente fala que
a cola de extensão de cílios da alergia. A cola é o menor dos riscos que você tem. É que às vezes antes do procedimento, as profissionais fazem tanto uso de produtos, primer, shampoo, o pré-aplicação, mais o pad, mais a água disso, mais... Gente, é tanta coisa que os profissionais inventam de fazer uso antes de um procedimento de extensão de cílios, que tudo isso junto, acoplado ali com o adesivo, vai aumentar o risco de alergia. Então, por isso que eu prezo pela menor quantidade de produtos quando eu estiver fazendo o procedimento de extensão de cílios. A minha extensão vai durar um pouco menos do que outras pessoas que usam uma porrada de produtos. Talvez dure menos, mas o foco do meu trabalho com as minhas clientes e as clientes que me procuram pelo meu lema, que é saúde em primeiro lugar. Então, primeiro eu prezo pela saúde ocular da minha cliente, depois pela estética. Então, eu não quero que a minha cliente venha com a mentalidade de que os cílios dela vai durar 30, 40 dias, porque eu não considero esse tempo saudável para os olhos dela, tanto pela durabilidade quanto pela quantidade de produtos que eu vou ter que usar para fazer com que os cílios dela dure tanto tempo, tá? Então, eu quero aquelas clientes que tenham consciência de que eu estou cuidando dos olhos dela, então aqueles cílios vai durar um pouquinho menos, ela vai fazer um retoque um pouco mais frequente, mas ela vai ter por muito tempo os olhos dela saudáveis, porque a extensão que eu faço, eu prezo por isso. Saúde em primeiro lugar. Então, primeiro saúde, depois estética e beleza. Tá, e a dica, não uso primer, então, por esse motivo. Se você usa, gente, eu não tô dizendo que não é para você usar, se você é profissional e tem lá a sua rotina de trabalho, tá? O que eu digo não é verdade absoluta, eu digo para vocês aquilo que eu, Cláudia Fagundes, considero correto fazer uso no meu estúdio de beleza, tá? Então, não existe o certo ou existe o errado, existe aquilo que funciona para você. E eu compartilho com vocês aqui no meu canal o que funciona para mim, com base nessa experiência que eu tenho de 12 anos. Então, eu tive vários testes, já fiz várias coisas que eu descartei ao longo do tempo por ver o risco ou por ver os problemas que isso causavam ao longo do tempo, e outras coisas que eu vou absorvendo e colocando também no meu dia a dia de trabalho, tá? Então, não é certo ou é errado, é aquilo que funciona para mim e eu tô compartilhando agora com vocês, tá? Então, a minha verdade não é absoluta, é só aquilo que eu tenho como prática de trabalho, tá? Vamos voltar lá ao nosso tema, então. O nosso cílios, ele é acoplado à pálpebra, tanto superior quanto à pálpebra inferior, tá? Cada fiozinho tem um folículo próprio. O que quer dizer? Eles não são interligados um ao outro. Então, por isso que é extremamente importante que quando a gente faz a extensão de cílios, a gente considere o isolamento perfeito dos fios. O que é o isolamento? Cada fiozinho natural, vamos fazer aqui que são fiozinhos, tá? Eu vou isolar esse fiozinho e colar um fio postiço aqui. Vou isolar esse fiozinho e colar um fio postiço aqui. Como os nossos cílios, eles têm vida própria, individuais, se a gente faz uma extensão de cílios e esses cílios grudam no do lado, um cílios vai interferir na vida do outro, porque tem um cílio, isso aqui, esse cílios maiorzinho, ele já tá mais antigo, ele vai cair antes da hora, porque tem o ciclo de crescimento do fio, então ele vai soltar. A hora que ele soltar, como ele está grudado no fio menor, o que ele vai fazer? Ele vai puxar o fio do lado, rompendo o ciclo de crescimento desse fio. Então, cada fiozinho natural tem vida própria e o tempo útil de vida dele individual. Então, por isso que é extremamente importante que a gente faça o isolamento dos fios naturais corretamente quando você faz o procedimento de extensão de cílios, ok? A média de comprimento de um cílios natural é de 10 milímetros, tá? Tem cliente que tem mais, tem cliente que tem menos, tá? Mas a média aritmética aqui no Brasil é esse, 10 milímetros, tá? Você sempre vai medir o cílios natural da sua cliente quando você estiver fazendo o procedimento, porque com base no comprimento do fio natural dela, você vai determinar qual é o fio postiço que você vai colocar ali, tá? Então, eu não posso colocar um cílios 14 num cílios que é de 10 milímetros, por quê? Vai ficar muito pesado. Então, meça sempre o fio natural da sua cliente, para que você saiba o tamanho desse fio e possa ali fazer a seleção do fio correto que você vai colocar ali em cima, ok? Esses cílios, como ele tem uma vida útil própria dele ali, então tem lá o ciclo de crescimento dele, então é uma média lá de 90 a 120 dias, mais ou menos. Aquela cliente que tem 1,80
metabolismo mais rápido, ele vai cair mais rápido, aquela cliente tem um metabolismo mais lento, ele vai demorar um pouquinho mais para cair, tá? Mas como eles são individuais, esse fiozinho ele vai fazer aqui, cadê? Aqui. Esse fiozinho ele vai cair antes desse, esse vai cair antes desse, então cada um tem um tempo útil, tá? A hora que esse fiozinho cair, ele vai cair completamente pela raiz, só que ele vai dar espaço para crescer um fio novo. Então, passou lá o ciclo de crescimento, ele cai, ele nasce, ele cresce, ele cai e dá espaço para crescer um fio novo. E quando esse fio cai e dá espaço para o fio novo, lá em 2 semanas, em média, aquele fio já está em processo de crescimento. Então, por isso que dificilmente a gente vê falha a gente vê falha na região dos cílios, tá? Porque esse ciclo de troca entre um e outro é muito rápido, tá? Você não vai ver falha no olho da sua cliente se você fizer um procedimento de extensão de cílios correto, se a sua cliente cuidar também da extensão de cílios correto, não é aquela cliente que tem o hábito de ficar puxando, aí pode ser que cause falha porque ela tirou o fio natural antes da hora e vai demorar muito mais para aquele fio novo crescer, tá? Então, preste atenção no isolamento do fio da sua cliente e preste atenção nos cuidados que ela está tendo. Então, quando ela voltar para fazer o retoque, faça toda a avaliação ali dos cílios dela, como é que tá a saúde, se ele tá, por exemplo, aquele fiozinho tá quebradinho, se tem falha, se ele tá fininho, veja ali como é que tá funcionando os cuidados da sua cliente ao longo dos dias até ela retornar para o retoque para você, tá? Se você perceber que a sua cliente não tá cuidando dos cílios, chame a atenção dela, corrige, explica novamente. A sua cliente voltou de novo, você percebe que ela não está cuidando dos cílios, eu particularmente removo e não faço mais o procedimento. Como eu sempre enfatizo nos vídeos que eu faço para vocês. Antes da beleza, antes da estética, a minha preocupação é com saúde, a saúde da minha cliente, tá? E também a saúde da minha marca, né? A gente estuda tanto, trabalha tanto, se dedica tanto para ter um espaço, para ter uma agenda de clientes lotada. Se de repente essas clientes começam a voltar para mim com danos nos cílios, eu preciso, opa, tem alguma coisa errada. Se não é problema meu, eu avaliei, fiz tudo certinho no procedimento, a cliente continua voltando com recorrência, é porque ela não está tendo cuidado, então nesses casos eu prefiro, faço a remoção, deixo o cliente lá sem os cílios e vida que segue. Ela sem cílios e eu sem essa cliente, mas eu com o meu nome, a minha marca ainda forte, porque eu preciso realmente prezar por isso. Então, saúde da cliente e a sua marca. Tá gostando dos nossos vídeos, gente? Dá um likezinho, compartilha com as amigas de vocês. Se você não me segue lá no Instagram, Cláudia Fagundes BR ou Cláudia Fagundes Academy. Esse é o vídeo de hoje sobre os nossos cílios naturais. Obrigado pela sua companhia aqui no meu canal. Até o próximo vídeo. Beijo!